A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. E hoje vamos continuar e concluir esta temática sobre os medos e as fobias, de qual a forma melhor para ultrapassarmos estes nossos obstáculos íntimos que todos nós possuímos. A doutrina dos espíritos, ou espiritismo, esclarece que todos temos um extenso passado existencial de múltiplas existências que espelham atualmente o nosso painel mental de emoções e sentimentos, painel esse que se atualiza segundo a segundo. De posse de tão transcendental entendimento, ao espírita e ao cristão, que é a mesma coisa, convicto, ao espírita e ao cristão convicto, será possível iniciar, por uma enérgica e sincera autorreforma, um intenso e permanente tratamento visando libertar-se dos seus medos, manias, fobias, neuroses e eventuais psicoses. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dá-nos uma preciosa maneira de nos conhecermos a nós mesmos, através do balanço diário das nossas ações ao fim de cada dia, bem como da interrogação constante à nossa consciência. E na introdução do mesmo livro, do Livro dos Espíritos, a propósito dos nossos temores, diz assim, que o Espiritismo mostra a realidade das coisas e com isso afasta os funestos efeitos de um temor exagerado. Tratando-se dessa realidade das coisas, ocorre compreender muitos factos da presente existência, conjecturando que a sua origem pode estar em vidas passadas. Em psicologia, segundo Jung, que já citamos sábado passado, esse atavismo recebe o nome de sombra, caracterizando-se por componentes da personalidade formado por instintos que produzem sentimentos e ações desagradáveis. Sabendo que este corpo espiritual ou perispírito guarda de forma indelével as chamadas matrizes psíquicas, portanto são os factos marcantes de outras existências. Não ficará assim difícil conjecturar que o medo no presente pode-se ter originado, por exemplo, por um suicídio. E assim, por exemplo, ocasionar em nós medo de multidão. Medo da multidão. Será que algum de nós foi publicamente apedrejada até à morte em público? Ou enforcada em público? Condenada? E hoje o medo da multidão? Por exemplo, o medo das alturas. Noutra existência, não nos teríamos atirado de um penhasco ou sido empurrados de um penhasco, por exemplo. Medo de água. Ter, noutra existência, morrido afogado, por exemplo. Medo de lugares fechados. O caso da claustrofobia. Ter morrido num local apertado, num calabouço. Ter morrido ainda ou sido enterrado vivo, como acontecia muitas vezes no caso a quando da peste que dizimou muita gente na Europa. Por exemplo, medo de animais. Não teria, outrora, noutra existência, morrido sob o ataque de algum deles? Além disso, a obsessão e os seus agentes ocultos fragilizam a razão de quem está a ser obsidiado.
Daí que, vulnerável, ele se torna quase sempre cliente de novos medos. É nesse ponto que a prece, que a oração sincera e a autorreforma lhe vão carrear o amparo do mais alto. O medo, caros amigos, edifica muros altos ao discernimento, impedindo análises, reflexões e soluções para o nosso dia-a-dia, qual lanterna que se apaga na mente. Além disso, é um grande gerador de bloqueios, com perda de novas oportunidades de aprendizado. Infinitos medos existem e infinitas são também as maneiras de administrá-los. Uma constante, porém, se impõe, é que o medo seja reconhecido, analisado racionalmente e aceite como parte da nossa estrutura emocional. Sendo real, a prudência dará o toque de como se agir. Contudo, se for imaginário e estarmos conscientes disso, por si mesmo, em autoanálise ou por aconselhamento, esse medo deverá ser enfrentado pelo chamado medroso. Logo se perceberá que até o medo tem medo. Como asseverou Santo Agostinho, qualquer medo se dissolve diante da fé num enfrentar racional. E podemos acrescentar a respeito disso que a luta entre o medo e a razão é igual à da vespa contra o leão. Incomoda sim, mas vence não. Para terminar esta temática, gostaria só de vos deixar aqui um caso estudado por uma psicóloga norte-americana que foi procurada para atender um adolescente portador de um problema singular. Desde a infância que este miúdo trazia consigo uma fobia em relação ao bater das asas dos pássaros. No entanto, foi na adolescência que este problema se intensificou e os pais então decidiram buscar a ajuda de um profissional. Quando este jovem percebia um pássaro a pousar, quando ouvia o movimento das asas, somente isto lhe causava crises terríveis que culminavam em desmaio, na perda de consciência. A psicóloga que eles encontraram buscou, com todos os recursos de que dispunha, uma forma de o ajudar. Provocou por inúmeras vezes a regressão de memória até ao útero materno e não conseguia descobrir as origens deste chamado desequilíbrio. Esta psicóloga materialista convicta só admitia uma única existência e buscava a resposta a partir da vida no ventre materno. Mas, como os anos rolaram sem que pudesse resolver a questão, e porque o desafio se tornasse cada vez maior, numa das sessões de regressão resolveu deixar que o jovem fosse mais além, mais atrás. Embora não acreditasse na teoria da pré-existência do espírito, foi nesse universo desconhecido que encontrou a origem do trauma. O jovem, então com 21 anos, mergulhou no seu passado e se viu como soldado lutando na Segunda Guerra Mundial. Descrevia o seu drama com detalhes. Estava no meio de uma batalha, juntamente com os demais soldados, quando houve uma grande explosão e todos foram atingidos por ela. Ele também foi atingido pelos estilhaços da bomba, mas não morrera de imediato, ficando apenas
semiconsciente. Após baixar a poeira, vieram os tratores e juntaram os inúmeros corpos em montes, deixando-os para serem enterrados em covas colativas mais tarde. Nessa ocasião, ele, que estava num estado agonizante, mas ainda não tinha falecido, fora arrastado para esse tal monte junto com os demais cadáveres, ficando sobre eles. E porque se demorou muito para enterrar os corpos, eis que apareceram os abutres que buscavam nesses corpos o seu alimento. Quando os abutres se sentavam sobre o seu corpo, ele percebia o bater das asas e sentia as suas carnes a serem dilaceradas com violência pelos seus bicos. Esta cena repetiu-se por muitas horas até que a morte física se consumou. Embora rompidos os laços do corpo físico, aquele espírito ficou impregnado das sensações horríveis dos últimos momentos, a ponto de trazer o desequilíbrio para a nova existência em forma de fobia. Não é necessário afirmar, caros amigos, que esta doutora materialista se rendeu aos factos e mudou o seu pensamento a respeito da vida. Muitos medos e traumas cujas causas não estão na presente existência têm as suas raízes num passado mais ou menos distante em existências anteriores. O espírito recebe um novo corpo em cada nova existência, mas traz consigo os problemas não resolvidos de outras eras. Por esse motivo, é importante que olhemos para as pessoas como espíritos milenares, mesmo que estejam albergados temporariamente num corpo infantil. Percebendo a vida sobre esse ponto de vista, teremos mais e melhores possibilidades de ajudar as criaturas que trazem dificuldades, começando por nós mesmos, e começamos a ver que as fobias que nós muitas vezes afirmamos serem sentimentos e emoções irracionais, porque nós não sabemos porquê é que eu tenho medo de estar neste lugar fechado, porque é que eu tenho medo só de ver uma galinha no quintal, de ver um pardal a voar perto de mim, porque é que eu tenho tanto medo de aranhas, que é uma fobia muito comum, porque é que eu tenho medo de alturas, porque é que sinto vertigens só de estar a ver um filme, e esse filme mostra uma imagem de cima de um arranha-céus e mostra os carrinhos lá embaixo. Porque é que eu tenho vertigens? Tudo é racional. Só que, se limitarmos as coisas apenas a uma existência, é claro que isso deixa de ser racional. Para ser algo que não se consegue explicar. Mas tudo, meus amigos, tudo tem a sua razão de ser. Tudo possui uma causa. Todo o efeito possui a causa. É o axioma que as ciências usam. Se a causa de algum problema, de algo, não se encontra nesta existência, é porque está erradicada em existências passadas. E as consequências surgem agora. As consequências surgem apenas quando nós temos capacidade intelecto-moral para as suportar. Nada nos é dado acima das nossas forças. Deus é soberanamente justo e bom. Somos nós que, pelas nossas fragilidades, pelos nossos medos, pelos nossos receios, pelas nossas fraquezas, pelas nossas inseguranças, é que julgamos não ter capacidade de ultrapassar as provas que nos surgem dia a dia. Mas Jesus afirmou, e eu repito mais uma vez, vós sois deuses. Nós temos capacidade e precisamos ter certeza disso.
da nossa capacidade e de arriscarmos um pouco mais. Arriscar de uma forma sensata, claro. Não nos vamos atirar de um penhasco, mas eu gostaria de fazer algo na minha vida. Eu gostaria de mudar na minha vida. Mas tenho medo. Então, perante esse medo, eu posso pensar assim: nisto que eu estou a pensar fazer, eu vou-me prejudicar? Vou prejudicar alguém? Ou vou beneficiar com isto? Não estou a falar só em termos materiais. Eu vou beneficiar. Eu vou ajudar alguém. Então, porquê que não arrisco? Que medo é este? Que barreira é esta que me impede de ir em frente? Mas podem querer uma coisa. Podem ter certeza de uma coisa. Quando damos o primeiro passo, após toda aquela ansiedade, todo aquele medo que nós temos, quando damos o primeiro passo e começamos aos poucos a concretizar aquilo que antes era um sonho e se vai materializando, vamos sentindo outro bem-estar, vamos nos sentindo mais seguros, mais confiantes nas nossas capacidades e vemos que, de facto, temos muitas capacidades. Só que, para serem postas em prática, temos que dar o primeiro passo. Temos que dar o primeiro passo. Quantos não abafam os seus sonhos com medo de sair da sua zona de conforto? Não estamos aqui a convidar ninguém a fazer algo de insensato, de irracional, que o prejudique e prejudique outros. Não. Eu gostaria de escrever. Eu gostaria de falar em público. Eu gostaria de mudar de emprego. Mesmo perante toda esta crise. Nós somos seres criativos. Só que, pelas nossas crenças ancestrais, fomos nos limitando e julgando que não conseguimos. Somos nós que nos aprisionamos nas nossas crenças. Quem foi que disse que nós não conseguimos? Quem é que impôs essas limitações? Nós somos filhos de Deus. Não se esqueçam disso. E podemos e devemos fazer muito mais. Sair do comodismo. Não nos deixarmos arrastar pelo sistema que nos aprisiona no mundo consumista. Acordar cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para gastar. Acaba o seu dinheiro, voltar tudo ao mesmo. É claro que temos que ter acesso aos bens essenciais, temos que subsistir, temos que viver, temos que, muitos, sobreviver. É claro que necessitamos de roupas, de comidas, de transporte, tudo isso. Mas quantos de nós não fica escravizado no supérfluo? Cria a sua própria prisão. Constrói castelos na areia para depois se aprisionar nos próprios castelos que construiu. Vamos viver para o necessário. E vamos concretizar sonhos. Sonhos esses que, se possível, melhor será que ajudem outras pessoas também. Entrar a fazer parte de causas nobres, solidárias e por aí fora. Libertar-nos dos medos, das fobias. Cabe a cada um de nós. E a prece e a oração são valorosas ferramentas para nos ajudar a enfrentar tudo isto. Caros amigos, vou-vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz e que diz assim: insiste na preservação da tua saúde. Muitas doenças têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz.
cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui sobre esta temática dos medos e das fobias e marcamos encontro para o próximo sábado com outro assunto. Até lá, caros amigos, caros ouvintes, façam o favor de darem o primeiro passo para saírem da vossa zona de conforto. Há muita coisa bela à nossa espera, mas espera que deem o primeiro passo. Nada se fará, nada acontecerá se nós não tomarmos a iniciativa. Então, até ao próximo sábado e um grande abraço. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.